Olá, queridos irmãos, muito boa noite a todos. Novamente com vocês para a continuidade dos estudos realizados pelo nosso querido Grupo Sheila. E hoje nosso estudo estará embasado no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Não se pode servir a Deus e a Mamon. É interessante que neste capítulo nós encontramos várias situações que envolvem essa afirmativa de Jesus que não se pode servir a dois senhores, porque ou se amará a um ou a outro. E no caso nós podemos interpretar que Deus, é aquele que devemos a nossa devoção, o nosso respeito, a nossa gratidão por sermos seus filhos, e de outro lado, as coisas do mundo, as coisas da matéria, na condição de espíritos encarnados ou reencarnados, como queiram, com obrigações e deveres para com o mundo que nos hospeda na presente vida. É necessário que tenhamos o bom senso para que não nos envolvamos a tal ponto com este mundo, ao ponto de esquecermos que temos um compromisso divino com aquele que nos criou. Se nos entregamos às coisas materiais de uma forma quase total, se não total, que tempo nos sobrará para cuidarmos daquele Senhor a quem devemos, na verdade, servir, respeitar e amar? O equilíbrio seria e será sempre o ideal. Não podemos ignorar nossos compromissos com o plano material. Também não podemos evitar que, por uma razão ou outra, e até através do trabalho honesto, venhamos a ter alguma riqueza material. Mas que esta riqueza adquirida, como eu disse honestamente, ou recebida de outrem, não sobrepuje, não se sobreponha sobre a nossa origem divina, sobre o compromisso que temos com o Senhor verdadeiro, porque este é o Senhor passageiro. Então vamos buscar no Evangelho de Jesus, na afirmativa de Lucas, o que Jesus teria dito. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Palavras que já havíamos dito, mas que vêm ratificar o espírito daquilo que Jesus transmitiu e que nós estamos tentando interpretar, comparando o reino do mundo com o reino divino. Então é necessário que tenhamos o cuidado para não nos entregarmos à avareza. A criatura avarenta é aquela que defende os seus interesses materiais com todo o empenho possível, com todo o seu tempo disponível, com sua ocupação diária, defendendo riquezas por ser avarento ou avarenta a pessoa. Guardai-vos da avareza. Vamos procurar, se possuirmos algo, e nesse algo vamos acrescentar que não somente estão localizadas as coisas materiais, o dinheiro, por exemplo, as posses materiais, mas outros valores de que falaremos daqui a pouco. Então, numa multidão, nós podemos nos destacar preservando essa nossa condição de termos, de possuirmos algo, mas não nos
apegarmos a este algo mais do que, como já disse, o nosso compromisso com a vida imortal, com Deus, nosso Pai, com quem estaremos um dia. Então, nessa questão, eu diria assim: Jesus não condenou a riqueza. Aquela parábola que diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, precisa de um exame mais profundo. Jesus não poderia ter colocado a riqueza como um obstáculo quase intransponível para que uma criatura também tenha direito ao reino divino. Então, essa parábola que fala sobre a agulha e o camelo, nós vamos desenvolver numa outra oportunidade, porque ela merece atenção e nos possibilita várias reflexões a respeito. Mas o resumo é que, se não nos despojarmos daquilo que nos é próprio, se nos apegarmos em demasia, isso será um entrave para passarmos pela porta estreita, que no caso seria essa agulha de que Jesus falou. Então, a avareza, o apego ao dinheiro é que, na verdade, nos prejudica, não a posse desse dinheiro. Lembremos-nos de que Jesus esteve com Zaqueu. Zaqueu era um comerciante, um cobrador de impostos de grande riqueza, mas, de repente, sentiu-se inclinado a conhecer Jesus pelo que dele ouvira falar, ou ouvia dizer. Então, certa feita, Jesus passando pela sua região, Zaqueu se dispôs a ir conhecê-lo, e porque era um homem de pequena estatura, ele se esforçou e subiu a uma pequena árvore por nome sicômoro, e dali para ver Jesus passando. E Jesus o avistou e disse: Zaqueu, desce daí. Hoje cearei em tua casa. Ora, se Jesus tivesse qualquer restrição à riqueza, não teria se oferecido para estar com Zaqueu e nem se prontificado a recebê-lo como um companheiro dali para frente. Então, não é a riqueza, e sim o apego à riqueza que nos prejudica. Então, Jesus esteve com Zaqueu e consta que Zaqueu passou por uma grande mudança no seu procedimento, ao ponto de se prontificar a devolver aquilo que havia cobrado a mais dos pagadores de impostos, e, com isto, manifestou a sua intenção de deixar o mundo de Mamon e também participar do mundo do Pai, do Criador, de Deus. Então, há também a parábola do mal rico, daquele que usufruiu de todas as benesses que o dinheiro lhe proporcionou, quando na sua região, na sua rua, no seu bairro, havia um pobre por nome Lázaro, que vivia da caridade pública, que se contentava quando algumas sobras da mesa daquele rico lhe eram entregues por alguém para se alimentar. Mas, em havendo desencarne de ambos, esse mal rico, chamado aqui na parábola, ele avistou Lázaro numa condição espiritual muito acima da que ele estava, porque estava na miséria espiritualmente falando. Então, ele reconhece ali que a riqueza que usufruíra na terra lhe foi um impedimento, porque Lázaro, tendo vivido na pobreza, estava numa condição espiritual muito superior à daquele homem. Mas, como eu disse ainda há pouco, não vamos fixar posse somente no dinheiro, que até agora estamos abordando.
porque temos outros valores, outras riquezas, que também não é justo que usufruamos delas só para nós. É a questão da parábola dos talentos que Jesus coloca para nossa avaliação, dizendo que um recebeu tantos talentos, vamos dizer 10 talentos, outros 5, outros 2 e um deles apenas um talento. Então, esses valores foram multiplicados por quem os recebeu, que ao prestarem contas ao Senhor no seu retorno, lhe entregaram a quantia que lhes fora emprestada, lhe fora concedida, e ficaram com os lucros, que era justo, porque trabalharam para que aquele valor se multiplicasse. Entretanto, aquele que apenas um recebeu ficou, disse ele, com medo, e enterrou esse talento. E no retorno do Senhor, ele se apresentou, levando o mesmo talento que havia lhe sido emprestado. E foi repreendido pelo Senhor, que lhe perguntou: que fizeste do teu talento? Ó Senhor, eu sei que sois um homem justo e querias me cobrar o resultado do talento. Então eu o enterrei e aqui o devolvo como o recebi. Quando então Jesus teria aprovado o procedimento dos demais e punido aquele que, mesmo tendo recebido um, não se dispôs a dobrá-lo pelo menos por 2, para entregar um e ficar com o outro. Isso vale para as riquezas materiais, sim, mas também para as riquezas que trazemos dentro de nós. Nós somos criaturas fartamente ricas pelos talentos que recebemos. Mesmo aquele na pior condição, sob o ponto de vista humano, recebeu talentos o suficiente para tornar-se alguém venturosa ou venturoso por conta do trabalho realizado na multiplicação ou, no mínimo, dobrar o valor recebido. Isto diz respeito a todos esses talentos que Deus nos concedeu, por exemplo, na reencarnação presente. Trouxemos um corpo físico constituído de milhões de células, de órgãos, que possibilitam a habitação do espírito, que somos nós, por um longo período. E quantos talentos estão embutidos, fazem parte desse corpo físico, destacando-se aí, por exemplo, os nossos olhos, que são verdadeiros talentos, que podemos utilizar, que podem ser utilizados nas coisas boas, nossos ouvidos, que ouvem sinfonias maravilhosas, mas que muitas vezes passam despercebidas, nossa fala, nossa capacidade de falar, de nos comunicarmos uns com os outros, como estamos fazendo agora. Eu estou usando as minhas palavras, interpretando o Evangelho, e vocês estão usando a audição, os ouvidos, para ouvi-las. E nessa troca, nessa permuta, nós multiplicamos os talentos recebidos. Que seria de mim se não estivesse disposto a falar aos outros aquilo que deva ser dito, principalmente no campo da construção espiritual? Os grandes escritores que elaboram obras profundamente importantes, investindo esses talentos em nós para que aprendamos também e, por nossa vez, façamos a distribuição, o que seja a multiplicação desses talentos.
Então, queridos irmãos, esses talentos merecem um estudo especial, porque nós tanto podemos ter uma utilidade providencial da fortuna material que recebemos, como também vamos prestar contas das fortunas que o nosso corpo carrega consigo para servir-nos como espíritos em marcha evolutiva. Então, nós estamos sendo cobrados por esses talentos que falam da verdadeira propriedade. A verdadeira propriedade não é aquela que passamos de uns para os outros por conta de heranças, deixando-as pelo caminho. A verdadeira propriedade é aquela que levamos conosco. É aquilo que nos acompanha como espíritos imortais que somos e que vão estar conosco onde quer que estejamos. Não ficaram aqui na Terra ou não ficarão aqui na Terra. Elas seguirão com o espírito, como a sua verdadeira riqueza, que foi bem utilizada na sua multiplicação dos bens recebidos, como citamos ainda há pouco. Então, nós somos convidados a cada dia a refletir sobre este, por exemplo, emprego da fortuna. E não estamos falando só da fortuna material. Estamos falando da fortuna que já mencionamos. A fortuna da inteligência, da capacidade de comunicação, a fortuna de estarmos vivendo entre outras criaturas tão carentes, necessitadas do aprendizado quanto nós. E se distribuirmos, empregarmos bem essa fortuna, promoveremos o nosso progresso e também o progresso daqueles ao nosso redor, na proporção dos talentos que recebemos. Há quem tenha trazido muitos e maior responsabilidade carregam consigo. Mas se eu recebi um talento, que foi a vida no corpo físico, eu devo respeitá-la e torná-la útil não só para mim, mas para todos aqueles que me acompanham na jornada evolutiva, seja ela maior, seja ela pequenina, mas cada um dará conta da sua riqueza, da riqueza trazida e dos talentos recebidos. Nós estamos vivendo um tempo difícil para a humanidade, da qual fazemos parte. Sabemos das necessidades de muitos que excedem as nossas e podemos ajudar de uma maneira ou de outra. Se nada pudermos fazer no campo material, façamos no campo espiritual. Por exemplo, numa oração, onde não podemos e nem devemos nos esquecer das necessidades dos nossos semelhantes, daqueles que estão partindo em grandes levas, levados por esta pandemia da atualidade, por aqueles que para ali se dirigem, para o mundo espiritual, despreparados porque não souberam administrar os talentos ou a riqueza que receberam. Peçamos a Jesus que os auxilie na aceitação das condições atuais em que se encontram, também daqueles que ficaram, porque tudo na lei divina tem a sua explicação. E eu gostaria de encerrar convidando a todos para que, neste momento, mentalizem alguém cujas necessidades sabemos quais são, e se não soubermos, que Jesus saiba e enderece a elas o nosso pensamento, que é a nossa doação de hoje, através de uma música, pensando nessa criatura ou algumas criaturas, mandando-lhes esta mensagem.
Onde estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Onde estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso bom Deus te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, peço ao bom Deus que possa te amparar. Onde estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. No que estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso bom Deus te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Nosso bom Deus te guarde.